Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus. O evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Continuação do domingo passado, no evangelho de hoje, Jesus nos conta que ele estava atravessando a Galileia com seus discípulos. E ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. Ponto. Nessa primeira parada aqui, a gente vê quão pedagógico Cristo foi, né? Quão inexplicável Jesus foi. Porque ele nos ensina, um mestre em relacionamentos, especialista em pessoas, nos ensina mais uma vez a como lidar com os nossos atritos, nossos problemas, nossos assuntos mais sérios. Ele pregava, ele falava a multidões, ele curava multidões. Mas quando ele precisou aprofundar sobre a paixão, sobre a morte e ressurreição, ele precisava dessa intimidade com os discípulos dele. Assim como nós, né? Quando a gente tem algum atrito para resolver, algum assunto mais sério para resolver com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, seguindo o especialista e fazendo da forma correta, a gente não faz isso em público, a gente não faz isso para que todos vejam, todos fiquem sabendo, né? A gente tem aquele momento de intimidade, aquele momento mais íntimo com os nossos para poder resolver, para poder falar, para poder... assuntos mais graves, mais sérios, né? O ideal da vida é não sair divulgando tudo e mais um pouco, né? A gente precisa, sim, desse momento de intimidade, assim como Cristo nos ensinou aqui. De pegar e recolher, né? Intimidade. Ele não queria que ninguém ficasse sabendo para onde eles estavam indo, porque ele precisava dessa intimidade com os discípulos dele. Ele precisava falar, aprofundar mais, né? Não era fácil para a multidão entender sobre a paixão, porque para os discípulos não foi, né? A gente vê aqui na continuação. E aí Jesus dizia para eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Esse medo aqui, eu entendi ele fortemente, que na verdade não era nem eles não entendiam, eles não queriam entender. Trazendo para a nossa realidade, muitas vezes quando o assunto é mais sério, mais complicado, a gente tende a fugir dele. A gente tende a não querer entender para não ter que tomar uma atitude, para não ter que absorver aquilo como verdade, né? Às vezes, quantas vezes nós negamos doenças, nós negamos problemas graves. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, ao nosso redor se entregando ao vício, se entregando às tristezas, mas a gente não tem coragem de encarar isso de frente, né? A gente acaba não entendendo o assunto. Não é bem assim, não, eu devo estar entendendo errado, não, depois a gente olha isso, depois a gente resolve sobre isso, agora não. Então, quando fala aqui na palavra que eles tinham medo de perguntar, para mim resume muito bem que não é que eles não entendiam. Não estava claro. A morte, ressuscitar, ainda não estava claro. Mas ao mesmo tempo, quando eu pergunto para Jesus, esclarece, eu vou acabar me comprometendo com essa verdade, eu vou acabar tendo que assumir essa verdade. E estava muito bom do jeito que estava, né? Era o mestre andando conosco, nos ensinando, pregando, multiplicando, curando, expulsando demônios. Então, deixa do jeito que tá, né? É o comodismo, deixa do jeito que tá, porque eu não quero entender essa verdade agora. Agora não, né? Vamos deixar passar um pouquinho, depois eu entendo. Agora não. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, mais uma vez, estando em casa, Jesus precisava da intimidade, Jesus queria essa intimidade com eles. Jesus não ia explanar para todo mundo, Jesus precisava que pelo menos eles entendessem 100% o projeto.
Até porque foi o que aconteceu, né? Quando tudo ficou claro para eles, só assim a gente teve os evangelhos escritos aqui, para ficar claro pra gente também. Porque se não tivesse ficado claro para eles, para nós ia estar mais confuso ainda. Imagina eles que viveram lá, não tivessem entendido tudo, a gente então ia estar todo mundo igual cego em tiroteio, sem entender nada, igual a história, uma história sem saber o final, né? A gente ia ficar assim, mas será que aconteceu? Como é que foi? E você vê que todos os evangelistas mudam palavras, né? Mas não mudam a história. A história é a mesma, né? Então, assim, não diverge, não tem diferença de um evangelista para o outro. Tem diferença de linguagem comunicativa, de tradução, de como um escreveu, o outro escreveu, mas assim, a essência, a história é a mesma. Então, Jesus esclareceu isso tudo para eles, para que ficasse claro para nós, graças a Deus. Jesus é lindo. Mas estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discuteis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Hoje eu fui numa homilia Santa Missa da Coab, paróquia São José Operário, Padre Edson. Que aula, que aula. Eu acho que nem, assim, se eu tivesse ido para não entender o evangelho, eu teria entendido. De tão maravilhosamente bem ele explicou, ele trouxe para nossa realidade, ele fez com que a gente entendesse, e ele usou um exemplo muito na nossa realidade aqui que eu achei magnífico, né? Ele falando que quando o filho faz alguma coisa de errado lá pra mãe, a mãe vai brigar, os irmãos estão juntos lá, alguém quebrou alguma coisa, aí a mãe chega pra repreender, e aí quer saber o que aconteceu, e todo mundo se esquiva ali pra esquivar da bronca mesmo, né? Ninguém joga a culpa em ninguém, e todo mundo fica ali calado, tentando, como se a gente pudesse reverter o que de errado fez. E é isso que aconteceu aqui com os discípulos, né? Eles ficaram calados, porque eles sabiam que a discussão deles não cabia. Quem é o maior? Né? Qual deles é o maior? Qual deles é o queridinho? Qual deles é o que quando Jesus morrer, eu assumo o posto, né? Eu serei o rei 2. Era meio que era essa discussão ali, né? E eles sabiam que não cabia, que estava errado o que eles discutiam, que não tinha a ver com esse projeto de salvação que Jesus veio trazer, que não tinha a ver com o Messias, com a libertação, não tinha a ver. Mas eles, na humanidade, né, queriam saber ali qual deles era o maior, né? Eles queriam entender isso entre eles, humanamente ali, entre eles entrar num acordo. Claro que não chegaram em acordo nenhum. E quando Jesus perguntou, ficaram calados também, porque eles iam levar bronca, sabiam que ia levar. Só que Jesus sabe de tudo, né? Jesus não adianta você ficar calado para tentar esconder dele, que ele vai descobrir no fim das contas ali. E Jesus sentou-se, chamou os 12, a bronca aí, ó. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Aí você pensa, uai, a conta fecha? A conta fecha, eu vou ser o último e vou servir a todo mundo e eu vou ser o primeiro no reino dos céus, né? A nossa conta, ela não é assim, né? A nossa conta é tirar proveito, a nossa conta é chegar na frente, a nossa conta eu tenho que ser o primeiro, meu nome tem que ser o mais cotado, eu tenho que aparecer, eu tenho que... No reino do céu não é assim. Que diminua eu para que ele cresça, que ele apareça, né? Todas as vezes que alguém me fala, eu gosto como você fala, eu gosto como você partilha o evangelho, eu sempre respondo, não sou eu. Não tem como ser, gente. Vocês têm noção que eu tenho 55 de altura? Que eu sou miserável, pecadora e que não tem como ser se não ser a graça dele em mim? Então é uma graça que eu peço sempre, todas as vezes que eu venho partilhar com vocês aqui, eu clamo o Espírito Santo, eu oro que ele fale, que ele comunique o que o Senhor quer que eu fale, ele só me use como um instrumento e que diminua eu para que ele apareça.
Meu maior desejo é que vocês consigam ver nesse olhar apaixonado por Jesus, nessa fala apaixonada por Jesus, nesse coração transbordando de amor e gratidão por Jesus, Ele. É o meu maior desejo. Vim aqui quando tudo que Ele... às vezes eu falo, hoje eu não vou fazer o vídeo, hoje eu não vou falar. Aí Ele fica aqui no meu coração, mas você aprendeu. Mas você tá vivendo, mas a gente tem uma história de amor linda, você não vai contar isso, você não vai falar, é sobre mim. Às vezes a minha humanidade, eu desanimo, né, eu às vezes estou num dia mais cansado, no tal, a minha humanidade acha que é sobre mim, mas não é sobre mim, e Ele me recorda isso o tempo todo, não é sobre você. Filha, eu só tô te usando, você é só um instrumento. Eu só preciso que a mensagem tal, tal e tal chegue no endereço tal, tal e tal. E Ele se encarrega com que chegue, né? Então, assim, Ele sentou e conversou isso com os 12 ficaram confusos ali, né? De como assim, eu vou ser o último, eu vou servir a todo mundo e eu vou ser o primeiro. Em seguida, pegou uma criança, eu sou apaixonada com essa parte. Pegou uma criança, eu lembro do meu priminho, Otávio, é um tchuco. Depois eu tenho um vídeo dele no meu Instagram, Otávio, e eu fiz até com uma parte que Jesus fala também das crianças, assim, no Evangelho. Não me recordo qual Evangelho que foi, mas eu fiz um videozinho dele que vocês vão ver, gente, esse menino, ele é a alegria em pessoa, ele transborda Jesus. Então, quando eu escuto aqui, eu lembro dele. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, ai meu Deus, eu que sou pequenininha, tenho 1,55, eu só queria ser essa criança, só queria ser ela. Eu fecho o olho, eu consigo sentir esse abraço. Faz essa experiência na sua casa, quando você estiver conversando com ele, feche seu olho e fala, me dá um abraço hoje, me dá um abraço apertado, um abraço de amigo, um abraço que liberta. Faz essa experiência, você arrepia, ó. Eu sei que ele tá aqui, aí ele é lindo. Abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Gente, aqui Jesus usou a criança, e o Padre Edson, mais uma vez aprendi com ele hoje na Santa Missa, ele explicou a história da época, né, a hierarquia da época, e as crianças naquela época não eram nem consideradas cidadãs ali, não, era como se não tivesse ainda cidadania, não era um ser humano formado. Tinha uma certa idade para a criança ser considerada um ser humano ali da sociedade, pertencente àquela sociedade. A criança aqui, ela é muito frágil, e o Padre Edson até nos explicou como os idosos, como os marginalizados, como os doentes, como os leprosos da época, são os menores daquele reino, né, daquela sociedade. São as pessoas que são aquelas pessoas que nem são contadas como sociedade. E aqui Jesus, maravilhosamente lindo, maravilhoso, perfeito, o amor da minha vida, abraça um desses que nem eram contados, uma criança que nem era contada como parte daquela sociedade, aperta ela e fala, os menores do meu reino, serve a eles que estarão servindo a mim. Então aí faz sentido para os discípulos o servir a todos, o ser o último para ser o primeiro, porque os discípulos começam a entender que esse reino é o contrário, ele é na contramão, ele não é o reino que todo mundo conhece, não é o reino do maior para o menor nem é contado, mas o que conta é o que, tanto, né, que tem um outro evangelho que fala da mulher que pede, deixe que meu filho sente à sua direita no seu reino e uma à esquerda, né, aquilo é o que contava na época, aquilo ali sim, nossa, você tá por cima, você tá no reino. E os discípulos, muitas vezes, nesse caminho aqui que eles estavam discutindo entre eles qual era o maior, porque eles viviam nessa sociedade. Igual eu sempre falo, eu julgo os discípulos, eu não julgo os discípulos. Porque ainda mais eu que me acho aqui a queridinha de Jesus. Você pensa bem eu nessa discussão.
Eu ia só lembrar. Eu ia falar, vocês lembram que eu fiquei sem andar e que Jesus me fez andar? Quando eu voltei a andar aqui, que Jesus me ajudou a andar? Vocês lembram que aconteceu não sei o que, não sei o que? Vocês lembram que a gente sofreu um assalto, mesmo assim a gente casou e hoje a gente tá fazendo 9 anos de casado? Eu só ia ficar lembrando das minhas bênçãos pra eles ali e eu falar assim, não, eu acho que a Tati é maior mesmo. Claro, na minha humanidade eu entraria na dança, porque a gente tem essa questão hoje em dia a gente ainda tem, né, de achar que se eu estou bem, eu estou por cima, se tem uma doença, só se teve cura é porque deu certo, é porque o reino se fez presente. E aqui, até por isso, ficou confuso para eles a questão da morte. Eles não queriam entender essa morte, porque a morte era o fracasso. Ainda assim é um tabu, é uma questão pra gente, né? Quando eu falo quando a gente se reconcilia com a morte da gente, é porque a gente entende tudo que tá aqui. É porque a gente entende esse anúncio da paixão, né? E pra gente é mais fácil entender, porque a gente sabe que ela aconteceu, a ressurreição aconteceu, aqui tava no escuro ainda, eles não queriam entender, e até porque, tipo assim, a morte é o fim, a morte é... Ah, vai acabar o reino? Não, mãe, mas no reino como é que pode? Nós não largamos tudo pra seguir ele, não pode acabar. Não tem como acabar, né? Na cabeça dos discípulos estava confuso daquele jeito, assim. Eles não queriam entender. Não é que eles não entendiam, eles não queriam entender. A morte ia acabar com o sonho que eles estavam vivendo, com algo inexplicável. Eles estavam andando com cara, gente. Vocês têm noção que andar com cara? Era o que estava acontecendo para eles ali. E só pra gente finalizar e contextualizar, Jesus explicou aqui, né, que o reino dele é diferente, deixou claro isso para os discípulos, usando um dos que nem eram contados na sociedade naquela época, ele usou aqui. Então, pra gente é a mesma coisa, né? Você quer ser grande no reino dos céus? Serve a esses aqui, ó. Serve as crianças, serve os marginalizados, serve seu irmão em situação de rua, serve... Gente, é a coisa mais difícil, sabe? Que eu não sei vocês, mas o que eu tinha grande bloqueio em orar não era para nenhum desses pequeninos, eram para os presos. Porque eu tenho muito fixo na minha cabeça que plantio e colheita, né? A gente não é obrigado a plantar nada, a gente escolhe se quer plantar, mas escolher é obrigatório. E eu tinha sim aquele pensamento de tá lá porque merece, tá lá porque tem que colher, tem que pagar. Hoje, não que eu pense diferente em relação a quem cometeu um crime. Eu acredito sim que você tem que colher os atos, né? É obrigatório, você precisa. Até porque se você não cumprir, você não aprende. Se for vida que segue, eu só vou errando e vou seguindo, você não aprende. Você precisa aprender. E Deus foi tocando meu coração grandemente em começar a orar por essas pessoas, até inspirada pelo padre Eduardo da minha paróquia do Divino, que foi pedindo esse tipo de oração. E eu bloqueava, eu não conseguia, e eu fui entendendo que a única diferença minha para um irmão preso é que eu me abri essa graça. A única, eu sou de carne e osso igual ele, eu tô sujeita a errar igual ele, o meu teto é de vidro igual a ele. Eu não tenho diferenças, não existe diferenças. Ah, mas tem muita gente que não segue a palavra, mas não foi preso. Não segue a palavra, não foi preso. Mas qualquer troco que puder não contar direito e dar o golpe no irmão, dá. Qualquer furada de fila que puder dar. Qualquer vantagem que puder tirar, tira. Então, assim, a gente tem que parar de ser hipócrita. Achar que o pecado do outro é maior que o meu. Achar que qualquer oportunidade de falar do irmão, isso é uma coisa que eu tenho lutado grandemente, fortemente no meu coração. Eu não tenho nada com a vida alheia, eu não tenho nada com as escolhas alheias. A minha missão é orar pelo meu irmão. Ponto. Então, assim, contextualizando é sobre isso. É orar. Se você se abriu à graça, se você encontrou esse amor maravilhoso,
A minha oração hoje pelo meu irmão que está preso, por exemplo, é pedir ao Senhor Deus que liberte ele, que abra os olhos dele, que ele se converta. Porque ele tudo pode em Cristo que fortalece ele, assim como eu tudo posso no Cristo que me fortalece. Então essa tem sido a minha oração. Tem sido a minha oração. E para contextualizar aqui, fechar com chave de ouro, o que a morte para os discípulos parecia um fracasso e para a gente nos dias atuais parece, eu separei um pedacinho aqui do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1010, que fala o sentido da morte cristã. Graças a Cristo, a morte cristã tem sido um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Filipenses 1:21. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Tenha uma excelente semana, moçada.